Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre um texto do estudo 8 do Caminho, Verdade e Vida, e que se chama Jesus Veio. E isso nos leva a pensar por que o verbo está colocado numa ação verbal que indica que aconteceu num tempo. Jesus veio, quer dizer, ele esteve, mas ficou detido no passado. E se trouxermos esses raciocínios para os dias atuais, principalmente agora, dezembro, vejamos que os nossos olhos são chamados a atenção para todo o lado para o qual eles se voltam para ver as bolas coloridas, brilhantes, os pacotes, os presentes, as árvores nevadas, os ciprestes, os laços, as luzes piscando, querendo dizer, recordar-me que é Natal. Ao lado disso, os lares se enfeitam, compras inúmeras são feitas e os papais noéis que vão trazer ainda mais colorido a todas essas celebrações. Pergunta-se, isso é válido, é bonito, mas até que ponto lembram Jesus? Em nossa sociedade de origem cristã, de modo geral, somos tomados da ausência de religiosidade e dificilmente encontraremos, prestemos atenção, a representação de um menino Jesus em uma vitrine, nos lares, na prece antes da ceia, uma vez que, como não faz parte das nossas atividades naturais do dia a dia, realmente, para a grande maioria, ele veio. No entanto, quando ele esteve no planeta, ao voltar para os planos do Pai, ele deixou para cada um dos seus seguidores uma, como se fosse um compromisso da manutenção e sublimação do mundo. E caso nós tenhamos esquecido, recordemos algumas dessas ações por ele confiada a cada um. Uma delas, ide e ensinai. Não mais como naquele tempo que se ia de povoado em povoado. Não, mas através do exemplo em que cada um, no local em que estiver, possa ser, por suas atitudes centradas no amor e no bem, um representante do Cristo. Ide e ensinai. Outro imperativo: eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele fala então das condições da necessidade, da ternura daqueles que a ele se afeiçoaram. E ele sabia que todo aquele que o seguisse estaria em meio a conflitos, mas que era convidado a semear através do exemplo incessante os dons espirituais. Mais adiante ele vai dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isto é, deixe exteriorizar de você a carga magnética que imprime ao sentimento
as certezas que o cristão deve ter a ponto de envolver em ternuras tão intensas que mobilize e toque o outro a que pense querer ser diferente. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E tal como ontem, somos corações desalentados, fisionomias até que tristonhas, digamos assim. E Jesus sabia que os seus seguidores estariam realmente envoltos num trabalho muito grande em meio a uma seara, multidão de pessoas que pode significar a própria família, as pessoas do meu bairro, da vizinhança, mas agir diferente para que o nosso melhor alimente a vida do todo. E a afirmação sublime: nunca te deixarei nem te abandonarei, significando a presença constante de Jesus em coragem para que cada um enfrente os rigores da caminhada, fiéis, abnegados, corajosos, como um cristão verdadeiro deve ser. Jesus, então, convida à confortadora certeza de que as tempestades são seguidas de alvorecer e que não existe noite sem um amanhecer radioso. Para que tais propostas se realizem, ele não pode ser lembrado como alguém que veio, que apareceu um dia, mas sim Natal, normalmente em luzes e exterioridades mil, nem desprezo nem condenação contra isto ou aquilo, mas o Natal em que Jesus não só veio, mas se faz presente, amando e estendendo esse amor para com tudo, para com. Aí sim, nesse entender, começaremos a viver Jesus não apenas um dia que alguém marcou por convenção, inclusive pagã, para torná-lo presente sobre os esplendores de cada dia, detalhe que transformará a vida de cada um em um permanente e perene Natal. Nós paramos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.